Jesus declarou: tudo o que solicitarem em prece, creiam que já obtiveram e será concedido a vocês. Essas palavras de Jesus não são somente uma garantia, mas um segredo espiritual que grande parte das pessoas ignora. E agora, quero que compreendam. Ele não se referia a uma prece feita somente de joelhos, com súplica e desespero. Ele os instruía sobre algo bem mais profundo. Ele revelava um modo de orar que poucos entendem. A oração que proclama, confia e age como se já fosse uma certeza, uma oração ativa, construtora. Agora, deem muita atenção a mim, pois o que vocês escutarão pode mudar por completo sua maneira de se comunicar com Deus, principalmente, de moldar a sua própria vida. A Bíblia chama isso de fé inabalável, e Napoleão Hill chamou de autossugestão. Quando essas duas linguagens se unem, o saber divino e o controle mental, surge o mistério que poucos têm ousadia de usar, a oração criadora. Napoleão Hill notou que os homens de maior sucesso no mundo possuíam esse mesmo hábito. Eles oravam ou repetiam seus anseios todos os dias, com tanta convicção, lucidez e reiteração, que seus cérebros passavam a agir como se aquilo já fosse fato. E sabem o que acontecia? A realidade correspondia. Porque Deus se agrada da fé, porque o mundo material responde ao espiritual. E o espiritual só obedece à mente que crê. Agora, quero fazer uma indagação. Quantas vezes vocês já oraram e terminaram inseguros, duvidosos, pensando que Deus não ouviu? Quantas vezes vocês conversaram com Ele com o coração ansioso e não com o espírito convicto? Essa é a oração que não cria, é a que bloqueia. Mas hoje vocês aprenderão uma nova maneira de orar. Vão aprender a chamar. Vão aprender a orar de uma forma que harmoniza o seu espírito com o que Deus já planejou para vocês. E nos próximos momentos, eu os conduzirei por essa trilha. Estão preparados para transformar sua vida com a força da fé que declara? Então, permaneçam comigo. Antes de prosseguir, escutem isto com cuidado. No final deste vídeo, eu irei lhes mostrar a oração sigilosa, uma oração pouco divulgada, mas que detém um poder de mudar tudo. Será uma afirmação mental que reprograma seu subconsciente, harmoniza sua fé com a ação e ativa poderes ocultos ao seu redor. Mas para que a oração funcione, é preciso que compreendam algo muito relevante que poucos sabem. Orar, meus amigos, não é apenas se ajoelhar e esperar que tudo caia do céu sem fazer nada. Orar é um gesto contínuo, cotidiano e mental. É uma conversa com Deus que ocorre dentro da própria consciência, uma afirmação interna construída por palavras repetidas com fé, sentimento e objetivo. E Napoleão Hill denominava isso de autossugestão, uma oração mental vigorosa e bem definida. Prestem atenção no que ele fazia. Ele escrevia suas metas com detalhes, não apenas o que queria, mas quando, como e porquê. E a cada manhã e antes de dormir, ele lia essas metas em voz alta, como uma declaração de fé. Ele afirmava: eu já tenho, eu estou recebendo. Mesmo que não houvesse nenhum indício no mundo físico. E sabem o que ele dizia? Com o tempo, minha mente começará a acreditar, quando ela acreditar, a realidade irá obedecer. Isso não é feitiçaria, é um princípio, é fé ativa, é uma forma de pensar em sintonia com o Espírito. Hill compreendeu algo que Jesus já havia ensinado: se você crer, verá a glória de Deus. A sequência aqui não é ver para crer, é crer para ver. E o método de Hill era apenas um modelo prático desse versículo. Ele sabia que o subconsciente, o lugar onde reside a sua crença mais profunda, é reajustado por repetição, sentimento e convicção. E se você repete com empenho e foco algo por dias, aquilo se transforma em crença. E crenças formam hábitos, e hábitos formam destinos. Agora eu pergunto, o que vocês têm repetido todos os dias? Ideias de insegurança ou afirmações de fé? Vocês têm acordado dizendo: eu sou capaz, eu sou guiado, eu sou próspero? Ou têm iniciado o dia com receio, exaustão e lamúrias? Porque sua mente é um solo fértil, e a oração mental é a semente. Hill compreendeu que orar não é somente um ato religioso, é um treino diário da fé. É direcionar a mente até que ela se submeta ao Espírito. E quando isso acontece, o impossível começa a parecer natural. E se a verdadeira oração, aquela que muda a sua realidade, fosse uma postura constante de sua mente, um modo discreto e contínuo de se alinhar com Deus a cada pensamento, a cada escolha, a cada instante? É exatamente isso que Napoleão Hill compreendeu e é isso que Jesus vivia. Hill dizia que os pensamentos são orações silenciosas e que todo pensamento repetido com sentimento e fé se torna um pedido espiritual, mesmo que vocês nunca digam amém. Ou seja, vocês estão orando o tempo todo com o que pensam, sentem, imaginam e acreditam.
Sua mente é um altar e esse altar está sempre ativo. Mas aqui está o segredo: o que vocês estão oferecendo nesse altar? Fé ou insegurança? Esperança ou medo? Gratidão ou lamúria? Agora, prestem muita atenção em mim. Orar de verdade não é somente conversar com Deus, é honrar os dons que Ele lhes deu. É usar o talento que vocês receberam. É multiplicar o que foi confiado a vocês. Porque quando vocês desperdiçam sua inteligência, sua criatividade, sua força, seu tempo, estão rejeitando a oração mais poderosa que existe, a vida que Deus lhes deu para gerenciar. E não há prece mais genuína do que viver com excelência o que foi semeado dentro de vocês. Vocês podem passar o dia inteiro falando com Deus, mesmo sem abrir a boca. Quando acordam e escolhem agradecer antes de reclamar, já oraram. Quando olham para um desafio e preferem confiar em vez de se desesperar, já oraram. Quando visualizam seu propósito com nitidez e agem com fé, estão orando. Porque a oração verdadeira não é apenas uma conversa, é um estado de espírito. É um posicionamento interior que diz: eu estou em sintonia com o que Deus quer realizar através de mim. Napoleão Hill fazia isso todos os dias. Ele fazia a mente trabalhar como serva da fé. Ele pensava, proclamava, repetia, visualizava, sentia e fazia isso não como um rito, mas como um modo de viver. Sua mente se tornava um altar permanente, onde o sacrifício era a insegurança e a oferenda era a certeza. E quanto mais ele orava com a mente, mais sua realidade se alterava. Jesus também ensinou isso com o seu exemplo. Ele se afastava para orar, sim, mas também vivia orando em silêncio. Quando multiplicava pães, quando acalmava o mar, quando curava, era o espírito dele que já estava em total harmonia com o Pai. E por isso ele apenas dizia: levanta-te e caminha. Isso é oração contínua. Isso é poder espiritual que vem de uma mente educada, focada e cheia de fé. Agora eu lhes indago: como está o altar da sua mente? O que vocês têm queimado lá todos os dias? Lembrem-se, sua mente está orando com ou sem sua permissão. E se vocês aprenderem a transformar cada pensamento em uma oração proposital, a sua vida inteira se torna santa e o céu começa a atuar mesmo quando vocês estão calados. Agora quero lhes ensinar algo que pode mudar seu modo de viver a fé, porque muitos creem que fé é sentir algo intenso ou fazer uma grande prece ou esperar que Deus solucione tudo. Mas não é assim que funciona. A fé que remove montanhas começa com pequenas, repetidas e propositais atitudes. E grande parte das pessoas nunca vê milagre algum, porque nunca age como quem crê. Prestem atenção em mim agora. Se vocês querem ativar a oração que cria sua realidade, precisam transformar a fé em um hábito concreto. Querem ver como? Aqui está um exemplo claro. Ao acordar, a primeira coisa, agradeçam. Não peguem o celular antes de dizer: grato, Deus, por mais um dia. Isso já é oração. 5 minutos por dia, fechem os olhos e declarem em voz alta em quem vocês estão se tornando. Digam: eu sou orientado por Deus. Eu sou forte. Eu sou próspero. Eu sou uma solução para o mundo. Isso harmoniza sua mente com o céu. E para fortalecer isso, escrevam nos comentários uma dessas declarações. Escrevam com fé, porque quando vocês escrevem, vocês memorizam e quando declaram publicamente, vocês fortalecem no espírito. Agora quero lhes fazer uma pergunta. Tem um sonho? Então, escrevam-no em detalhes e leiam isso todos os dias, como se já fosse real. Hill fazia isso. Isso é fé em forma de prática. Antes de dormir, fechem os olhos e visualizem seu dia perfeito. Sintam, vejam, confirmem com Deus que estão indo nessa direção. Fé não é sobre falar bem, é sobre disciplinar a sua mente. É sobre mostrar a Deus, com atitudes pequenas e constantes, que vocês creem no que oraram. Querem uma mudança? Então, arrumem seu quarto. Paguem uma conta com satisfação, deem o seu melhor no trabalho. Ajudem alguém sem esperar nada. Evitem reclamar e agradeçam, mesmo que pareça não haver razão. Isso é fé em ação. Isso é oração com o corpo. Isso é a montanha começando a se mexer. Não porque vocês gritaram com ela, mas porque mostraram a Deus que estão preparados para subir, um passo por vez. Napoleão Hill chamava isso de hábito da fé. A Bíblia chama de lealdade no pouco. Jesus disse: quem é fiel no pouco também será no muito. Então, parem de esperar um grande milagre do céu se vocês ainda não fizeram o básico na terra. Agora eu quero que vocês anotem qual é a pequena ação que farão hoje para provar que creem na oração que fizeram. Comecem algo simples, mas façam com perfeição, porque Deus vê. E o mundo espiritual responde a quem age, não a quem só espera.
Prestem muita atenção em mim agora. A oração que constrói sua realidade precisa ser seguida de ação com fé. É a sua postura que dá valor às suas palavras diante de Deus. É a sua escolha diária de se mover, mesmo sem garantias, que liberta o poder dele sobre sua vida. Porque Deus não responde somente ao que vocês dizem, Ele responde ao que vocês fazem com aquilo que vocês creem. A Bíblia inteira está repleta de exemplos disso. Moisés estendeu o cajado e o mar se separou, mas o mar só se moveu após a ação. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia e só depois Deus lhe mostrou o caminho. Davi correu em direção a Golias com uma pedra na mão e só após o movimento o gigante caiu. Deus aguarda o seu passo de fé para liberar a intervenção divina. Porque é quando vocês agem, mesmo sem enxergar, que provam que creem. E quando vocês provam que creem, Deus demonstra o poder. Napoleão Hill dizia, a fé não é fé enquanto não se transforma em ação. Ele chamava isso de fé aplicada. Era a capacidade de colocar os pés na direção daquilo que vocês acreditam, mesmo quando as circunstâncias ainda dizem o contrário. Hill sabia que o universo só corresponde a quem se posiciona. E nós, que conhecemos a palavra, sabemos, Deus valoriza quem age com obediência, coragem e persistência. Agora eu quero lhes ensinar algo útil. Estão orando por um novo emprego? Enviem currículos com a mesma energia com que oram. Estão suplicando por renovação emocional? Comecem a mudar seus hábitos, a abandonar vícios, a se abrir para o perdão. Estão buscando prosperidade? Honrem o pouco que já têm. Sejam excelentes no trabalho atual. Plantem sementes em silêncio. Isso é fé. Isso é oração em forma de ação. E Deus atua quando vocês demonstram que também estão agindo. Parem agora e pensem no que vocês têm feito como resposta à oração que realizaram. Porque muitas vezes Deus já respondeu, só que Ele quer ver se vocês darão o primeiro passo, mesmo sem ver a escada completa. A fé que não se move para, a fé que só fala engana, mas a fé que age ativa o céu. Agora eu quero lhes fazer uma pergunta sincera. Vocês têm orado por fé ou por receio? Porque a maneira como vocês se aproximam de Deus revela o que vocês de fato carregam por dentro. Muitas pessoas oram, mas não oram com fé. Oram por desespero, oram como alguém que está se afogando e implora por socorro, mas sem convicção, sem clareza, sem propósito. E é por isso que a maioria das orações nunca se materializa, porque Deus não responde à confusão interior, Ele responde à fé convicta. Prestem atenção em mim agora. Orar por receio é dizer, Deus, me salve porque tudo vai dar errado. Orar com propósito é proclamar, Deus, me mostre o caminho porque eu sei que estou indo para o lugar certo. Uma oração com medo carrega insegurança, ansiedade e desespero. Já a oração com propósito carrega direção, fé e responsabilidade. É como a diferença entre fugir de um problema ou caminhar em direção ao seu destino. Napoleão Hill dizia que a mente focada em medo atrai derrota, enfermidade e fracasso. E ele estava correto. Porque quando vocês oram com medo, estão reforçando a ideia de que não confiam no cuidado de Deus. É como se dissessem, Senhor, eu peço, mas duvido. E a Bíblia é clara, não pense o homem que duvida que receberá algo do Senhor. Tiago 1:6. Então, como orar com propósito? Vou lhes ensinar agora. Primeiro, tenham clareza do que vocês desejam. Não orem dizendo, abençoa a minha vida, mas sim, Senhor, estou me posicionando para alcançar tal objetivo com tais passos e preciso da tua direção. Segundo, confirmem com Deus se o que vocês querem está em harmonia com os princípios dele. O propósito só se sustenta quando está debaixo da vontade do Pai. Terceiro, ajam como quem já foi ouvido. Orem e depois caminhem. Tomem decisões. Não fiquem esperando que tudo se alinhe. Ajam como quem já está sendo guiado. Parem agora e pensem. Suas orações estão repletas de propósito ou somente cheias de medo? Porque a diferença entre elas determina se vocês estão abrindo portas ou apenas resmungando diante de barreiras. Deus quer ouvir sua voz, sim, mas quer ver sua fé amparando essa voz. Agora eu quero que vocês parem tudo e me ouçam com o coração aberto. É simples ter fé quando tudo está dando certo. O difícil é manter a fé firme quando nada se altera, quando o céu parece fechado. E o silêncio de Deus soa mais alto que a sua esperança. E é exatamente aí que a maioria das pessoas desiste. Elas oram até com fé, mas desistem no período entre o pedido e o milagre. E o que elas não compreendem é que esse período é a prova que separa os que apenas querem dos que estão prontos para receber. Napoleão Hill dizia, a persistência é o ponto onde a fé demonstra o seu valor. E ele estava certo.
A fé genuína não se manifesta no início da oração, mas no meio da espera, quando tudo está parado, quando nada parece reagir, quando até suas emoções começam a duvidar. É aí que a sua fé precisa se manter de pé. Não é sobre sentir, é sobre escolher continuar crendo mesmo no escuro. Jesus ficou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. José foi vendido pelos irmãos e passou anos sendo preparado no Egito. Abraão aguardou 25 anos pela promessa. Todos eles passaram por um tempo onde nada parecia estar ocorrendo, mas no plano invisível tudo estava sendo preparado. E é isso que eu quero que vocês compreendam agora. O silêncio de Deus não é recusa, é construção. Então, como manter a fé firme no tempo da espera? Primeiro, protejam sua mente. Cuidem do que vocês escutam, leem e repetem. Não alimentem o medo. Segundo, criem rituais diários de fortalecimento espiritual, mesmo que curtos. Uma oração ao acordar, uma frase de fé escrita no espelho. Um momento de silêncio a sós com Deus. Terceiro, continuem agindo. Não paralisem suas vidas esperando um milagre. Continuem plantando, servindo, estudando, trabalhando. Mostrem ao céu que vocês creem, mesmo sem provas. Querem ver Deus atuar? Então, permaneçam firmes quando tudo parecer parado, porque é precisamente aí que os céus se preparam para atuar com vigor. A fé que suporta o tempo é a que faz o tempo agir a seu favor. Agora eu quero que vocês declarem nos comentários: eu continuo crendo mesmo no silêncio. Escrevam isso. Proclamem isso. Isso não é apenas uma frase, é um gesto de batalha espiritual. É um sinal para Deus de que vocês não irão recuar. E o céu reconhece quem permanece. Agora eu quero lhes fazer uma pergunta direta que pode virar uma chave em sua vida. Vocês estão de fato prontos para receber o que têm orado? Porque uma coisa é pedir, outra completamente distinta é estar preparado para sustentar aquilo que pediram. Muitos falam com fé, muitos imploram, muitos até pensam que merecem, mas poucos estão dispostos a se preparar de verdade para suportar o peso da resposta. Prestem muita atenção em mim agora. Deus não concede promessas para quem não tem base. Ele é Pai, não é um distribuidor de desejos. Ele só libera o que vocês estão prontos para administrar. Vocês pedem prosperidade, mas ainda desperdiçam o pouco que têm. Pedem por relações sadias, mas ainda carregam traumas não resolvidos. Pedem por oportunidades, mas continuam presos à postergação, ao medo, à área de conforto. Napoleão Hill dizia que a oportunidade só encontra os preparados e ele estava certo. O que vocês chamam de atraso pode ser apenas a misericórdia de Deus, dizendo: filho, ainda não. Se eu lhe entregar agora, você perderá, se afastará, se destruirá. Deus não os nega, ele os constrói. Ele quer ver se vocês têm maturidade emocional, espiritual e prática para viver o que estão solicitando. Então, eu quero que vocês parem agora e reflitam. O que precisam mudar em si mesmos para se tornarem aptos a suportar aquilo que querem receber? Que hábitos, palavras, comportamentos ou amizades vocês precisam deixar para abrir espaço para a promessa? Se Deus lhes entregasse hoje o que pediram, vocês de fato estariam prontos? Ou isso se tornaria um peso, uma distração, até uma maldição? A fé genuína se prova na preparação. Quando vocês começam a agir como quem já está recebendo, vocês se tornam capazes de receber. Não é feitiçaria, é maturidade. Deus entrega para quem honra. E quem honra se prepara. Quem honra organiza. Quem honra vigia, limpa, evolui, muda. A oração que funciona é aquela que molda quem vocês são, não só o que vocês desejam. Agora eu quero que vocês comentem aqui: Senhor, me prepara para o que estou pedindo. Essa frase pode parecer simples, mas ela é uma entrega profunda. Ela mostra que vocês não querem apenas resultados, vocês querem transformação. E é aí que o céu começa a atuar de forma definitiva. Agora imaginem comigo, vocês estão passando por um período difícil. As contas apertadas, a alma esgotada, portas que pareciam se abrir se fecharam. E mesmo assim, no meio de tudo isso, vocês param, respiram e dizem: obrigado, Deus. Isso é força. Isso é fé verdadeira, isso é maturidade espiritual. Porque a gratidão na adversidade é o que prepara seu espírito para suportar a vitória. Prestem muita atenção em mim agora. A maioria das pessoas só agradece quando recebe, mas os que de verdade mudam a realidade são aqueles que agradecem antes, durante e mesmo quando tudo parece faltar. Porque o céu responde a corações que valorizam a vida, não somente as conquistas. Deus quer ouvir a sua gratidão pelas coisas simples.
O ar que vocês respiram, o corpo que ainda se move, o alimento na mesa, o pouco que já é muito comparado ao nada. Napoleão Hill dizia que o sentimento mais poderoso para moldar o subconsciente é a gratidão, porque ela eleva a frequência da mente, purifica o campo emocional e harmoniza o espírito com o que há de melhor. E a Bíblia confirma, em tudo deem graças, porque está à vontade de Deus. Não é só pelas coisas boas, é em tudo, até no caos, até na espera, até na dor. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Se vocês não forem felizes agora com o que têm, também não serão quando tiverem mais. Porque a felicidade não é uma conquista, é uma escolha espiritual. E a oração da gratidão é essa escolha em forma de palavras. Quando vocês agradecem na dificuldade, vocês provam ao céu que estão preparados para viver a abundância, porque não serão escravos dela. Agora eu quero que vocês façam um exercício comigo. Parem por um minuto e pensem, o que vocês têm hoje que já é uma resposta? Um teto, um amigo, um novo dia, uma oportunidade de recomeçar. Agradeçam agora. Falem em voz alta ou escrevam nos comentários, obrigado, Deus, por tudo que eu já tenho. Isso é oração, isso é preparação, isso é transformação. Quem agradece no pouco se torna digno de confiança no muito. Quem louva na dor recebe cura no espírito. Quem honra o presente está pronto para viver o futuro. A gratidão é o segredo discreto dos que vencem, não por sorte, mas por fé cultivada. Na próxima e última etapa, eu vou conduzi-los a uma oração final, uma declaração forte que vai unir tudo o que vocês aprenderam aqui. Uma oração para afirmar sua nova identidade. Continuem comigo até o fim. Agora, fechem os olhos comigo, inspirem profundamente e preparem o seu coração, porque esta não é uma oração comum. É uma declaração de quem compreendeu que a fé não é só para pedir, é para se posicionar, que orar não é apenas conversar com Deus, é andar com Ele. É viver com consciência, com responsabilidade, com propósito. Hoje vocês vão proclamar com a sua boca em quem estão se tornando, e o céu irá reconhecer a sua voz. Repitam comigo com fé, com alma, com sinceridade. Senhor, eu não quero mais orar como quem implora. Eu quero orar como quem confia. Eu não quero mais viver como quem espera um milagre. Eu quero viver como quem é um milagre. Eu proclamo que a partir de hoje minha mente será um altar. Meus pensamentos serão uma oração contínua, minhas palavras terão poder e minhas ações terão direção. Eu sou forte porque o Senhor é a minha força. Eu sou próspero porque eu honro o que já tenho. Eu sou guiado porque o teu Espírito habita em mim. Mesmo nos dias difíceis, eu escolho agradecer. Mesmo quando não enxergo, eu escolho confiar. Mesmo quando tudo parecer parado, eu vou continuar. Porque eu sei que enquanto eu ajo com fé, o Senhor se move com poder. Eu não sou mais o que eu era. Eu estou me tornando aquilo que nasci para ser. Eu sou um filho. Eu sou um herdeiro e eu estou pronto para viver tudo o que o céu escreveu a meu respeito. Obrigado, Deus, por tudo que já tenho e obrigado por tudo que está vindo, porque eu já obtive pela fé. Amém. Agora sintam, porque algo em vocês se alterou. Talvez ainda não no mundo exterior, mas dentro de vocês já se iniciou a nova realidade. Continuem orando com fé, com ação, com propósito, acima de tudo, sejam a oração que vocês desejariam fazer. Vivam como quem já recebeu. E se esta mensagem falou com vocês, compartilhem com alguém. Comentem aqui embaixo. Eu proclamo que minha mente é um altar vivo. E lembrem-se, Deus ouve, Deus vê, mas Ele se move com força quando vocês decidem se mover também. Nos vemos no próximo conteúdo.